E estamos de volta depois de uns 3 meses sumido, eu acho. É uma boa pergunta, eu acho que foi 1 mês ou 2. O ponto é o seguinte, dessa vez o assunto maluco do dia vai ser o seguinte. Eu tava lembrando de um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Os Últimos Dias de Hiroshima, se eu não me engano. O título vai tá aí, que é sobre um japonês que ele migrou aqui pro Brasil por conta da bomba de Hiroshima. Cara, é muito interessante porque ele descreve bastante coisa de como estava antes da própria bomba, durante a bomba e o processo que ele veio até pra cá. Ele descreve mais coisas sobre pós a bomba de Hiroshima, o que é um assunto interessante. Então cara, eu recomendo bastante. Inclusive eu vou deixar o link porque tem o audiolivro desse livro no YouTube. Então, caso você não tenha acesso ao livro, né, temos aí o YouTube, já que está de graça de alguma forma. Uma das coisas que eu achei mais interessante é o fato de que, mesmo depois de tudo isso, de toda a situação, ele é uma pessoa muito de paz, é uma pessoa que fala bastante sobre o quanto que a guerra não é bonita e como uma terra sem lei. Basicamente, todo mundo tá ali pra se matar por conta de em prol de algum objetivo. Então, tipo, não é uma coisa bonita de se ver. E ele fala com propriedade porque ele estava lá. E aí, por conta da bomba de Hiroshima, aí eu lembrei de que filme? Oppenheimer, que saiu esse ano, e eu não fiz nenhum vídeo sobre. Eu pensei como é que caralho eu ia fazer um vídeo sobre, né? E aí, puxando dessa pauta, já que, né, Oppenheimer, bomba atômica, kkk, pois é, eu tava lendo o livro, calma aí, esse livro aqui, ó, Mitos Gregos. Por quê? Porque no filme, o Oppenheimer, logo no começo do filme, fala sobre Prometheus. E aí faz como se fosse uma analogia que de certa forma faz bastante sentido. Porque Prometheus, ele era um titã, que basicamente na mitologia grega é como se ele tivesse criado os seres humanos a partir do... Uma boa pergunta, eu não sei se era do barro, se eu não me engano todos eles foram feitos do barro. E aí por conta disso, ele foi lá e pediu para Atenas, se eu não me engano, o conhecimento. Por quê? Porque os humanos eles eram só um macaco mais evoluído, porque o Prometheus ele foi fazendo vários animais, dando vários atributos para cada um deles. E aí os seres humanos eles eram um animal, ele era tipo um macaco, só que um pouquinho mais inteligente. Então ele buscou Atenas para beneficiar os humanos com o conhecimento, com a inteligência. E aí o que os safados seres humanos fizeram? Foram lá e trollaram Zeus. KKKK. E aí Prometheus, e aí ele decidiu tirar o fogo dos seres humanos, porque Prometheus foi lá e deu fogo, né? Aí o Zeus foi lá, tirou o fogo deles, aí ele foi lá e pegou, e ele foi amaldiçoado por Zeus, né? Por conta disso, de trazer o fogo ao povo, que criou a possibilidade dos seres humanos se desenvolver ainda mais e tudo mais. E meio que fazendo essa analogia, né? Porque daí ele foi sendo atormentado por essa escolha. Claro que depois ele foi libertado dessa dor pelo Hércules, se eu não me engano. Foi mal estar falando muito, se eu não me engano. É porque eu tive que incluir bastante coisa pra ler, porque esse livro é como se fosse um resumo de vários mitos, então eu tive que me aprofundar. Então os historiadores de plantão aí, se puderem corrigir, tamo junto. É isso. O ponto é o seguinte, por que a analogia com Prometheus? Digamos que o Oppenheimer, ele era um físico que ele estava buscando mais coisas relacionadas à astronomia. Vocês vão ver já que eu vou explicar um pouco de um artigo que ele escreveu sobre contrações gravitacionais, que tinha a ver com estrelas, sol. E aí ele foi chamado para o projeto da bomba atômica. E querendo ou não, meio que como os outros países já iam desenvolver bombas, era meio que um passo ia ter que se seguir, e querendo ou não era um passo que levaria a física a outros níveis, outros graus, ia mudar o mundo, não só o mundo como o mundo, mas a natureza, como a gente enxerga as coisas. E era uma coisa que ele gostaria de ver, não a guerra, não a bomba, mas esse aspecto, e desenvolver isso acabou mudando o mundo, mas ao mesmo tempo trouxe a desgraça também. Por quê? Por conta da consequência do que os seres humanos fizeram a partir disso, que é o mesmo rolê do Prometheus, que trouxe o conhecimento a partir de Atenas, mas o que os seres humanos fizeram com isso não foi culpa dele, apesar de ele proporcionar isso a ele. Entendeu mais ou menos o rolê? Não tô dizendo que justifica ou não justifica, só tô fazendo analogia, porque aparece
a analogia com Prometheus no começo do filme, então achei tipo, caralho, interessante. Olha, cara, um aspecto que eu achei interessante do filme é que ele não é um filme linear, e é por isso que ele é bom. Porque basicamente já fizeram, tipo, tentaram no YouTube remontar um filme de maneira totalmente linear, cronológica, e não fica nada muito interessante, parece um filme muito parado. E eu acho que faz muito sentido, por quê? Porque o filme ele cria perguntas, vários tipos de perguntas do futuro, no passado, presente e futuro. E aí basicamente, quando você responde uma, você cria outra em outra linha do tempo, e daí você é obrigado a acompanhar ela pra você entender ela, e aí tipo, parece que o filme tá sempre dinâmico. Só que tipo, ele nunca tá parado justamente por conta disso, dessa sensação de movimento. Porque é um filme literalmente parado, se você parar pra pensar. É um filme, tipo assim, tirando as partes que tá falando sobre física e desenvolver coisas, é um filme sobre conversa, sobre seres humanos conversando. E é isso, boa parte do tempo. A única parte que tá em movimento são relacionadas à física, à construção de coisas e a própria parte da bomba. Tipo, depois que a bomba explode, o resto do filme é literalmente o que pode dar uma cansada para algumas pessoas, justamente por conta disso. Porque é literalmente um debate, e aí fica sobre isso. Mas ele te cria alguns mistérios interessantes, justamente o que no começo do filme o Oppenheimer e o Einstein conversaram para deixar o Einstein bolado lá com aquele secretário, o Homem de Ferro, vai. É uma boa pergunta, só que daí você só vai descobrir depois do filme. E aí você acha que, tipo, os dois brigaram. Às vezes dá a impressão de que o Oppenheimer e ele brigaram, e daí ele só ficou bravo com o outro porque ele já estava bravo com o Oppenheimer, mas na verdade não. Bom, no artigo Gravitational Contraction, tipo, contração gravitacional, é onde o Oppenheimer e um outro físico chamado Snyder, e não é o Zack Snyder da Liga da Justiça, apesar de que, né, olha só, o nome parece ter peso na ciência. Basicamente, eles dão a primeira introdução ao que seria o horizonte de eventos, que é falado por Stephen Hawking e o físico Schwarzschild, que tem um vídeo aqui falando sobre buracos negros. Por quê? Ele começa a falar sobre gravidade, sobre estrelas em colapso. E aí tem duas equações muito importantes. A primeira, que é a que eles propõem, que é a métrica Oppenheimer-Snyder, sobre uma estrela em colapso, onde a massa tá... onde a grande influência da massa sobre o espaço-tempo, né, acaba influenciando bastante para a resolução das equações de campos de Einstein, se eu não me engano. Além disso, tem a hidrodinâmica relativística também, que é outra equação muito importante, que fala bastante sobre a densidade, que é o pezinho diferente que tem lá, e como essa densidade é muito importante, porque ela vai subindo, e conforme essa densidade vai subindo, ela causa uma grande influência no que viria a ser depois uma estrela em colapso. E quando você consegue resolver essas duas equações que vão estar aparecendo aí na tela, basicamente você começa a perceber que a densidade da estrela vai crescendo indefinidamente e chega a um ponto onde fica tão massivo que a luz não consegue nem escapar. Onde será que eu já ouvi falar isso? Buraco negro, horizonte de eventos. E o Oppenheimer e o Snyder já estavam falando disso anos antes do Hawking sequer nascer, tá ligado? Isso foi tipo 39, muito tempo atrás, o que é extremamente impressionante. Eu acho que uma das coisas mais bonitas é isso, é o grau de precisão ou de introdução que a gente consegue chegar a coisas que, por exemplo, porque o Hawking depois fala aqui, ó, nesse livro aqui, sobre radiação Hawking, que é um dos pontos citados também, o Schwarzschild, que também é citado pelo Oppenheimer, que são, tipo, claro que o Oppenheimer não citou o Hawking, porque o Hawking não existia, mas essa questão de radiação, tudo é citado nesse artigo, que são coisas que viriam ser descobertas depois, e é uma precisão tão bonita, e a gente não precisa estar lá perto do buraco negro para falar, olha, ele funciona assim, assim, assado, né? A gente consegue praticamente chegar nessa conclusão sem estar lá, com o pouco de coisa que a gente, os materiais e o que a gente já aprendeu nesses milhares de anos. Eu acho isso tremendamente bonito. Esse artigo é bom, mas assim, você precisa ter uma certa noção de algumas coisas para você conseguir entender. O Schwarzschild, que eu já expliquei lá naquele vídeo, é um bom ponto para você começar, para você conseguir ler. Você tem que saber um pouco de derivada, acho que um pouco do ensino médio, para conseguir entender.
Eu acho que também saber sobre energia de tensor-momento, que também é um ponto importante, que fala bastante nesse artigo, e também sobre equação diferencial de primeira ordem, porque, se eu não me engano, na segunda parte do artigo ela tem uma grande influência, então vale a pena você estar sabendo no mínimo básico de cada um deles para você conseguir ler o artigo e apreciá-lo, mesmo que você não entenda exatamente muito bem. No mais, foi isso que eu brisei basicamente sobre a questão dos buracos negros e o bagulho da bomba de Hiroshima, e como Oppenheimer tinha outras influências além disso, fora o que eu falei sobre o filme, o Prometheus, enfim. Tamo de volta, as produções do canal vão continuar, você pode ver que o cenário aqui tá bonitinho, ó, coisas ali em cima, tem bastante coisa pra gente falar esse mês, então sugiram temas, os links vão estar aqui embaixo como sempre. Eu acho que no último não tava, foi mal. Enfim, se você quiser ajudar o canal, você pode estar doando valor no Pix ou comprando alguns dos livros mencionados aqui no vídeo. De qualquer forma, até o próximo vídeo. Fui!